Estamos de volta. E olha, seu carro merece um tratamento especial, hein? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com um mini bar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, no Parque 10, bem atrás do Lanche Filho da Fruta. Telefone 99449-4786. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Giuseppe Fligiolo. É só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto do restaurante Botecaria Manaus, que fica na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia. E tem a linha direta 999-84-1005. Aqui você tem um roteiro gastronômico perfeito. Faz parte da natureza também. Você entra aqui um lugar muito bem ventilado, um lugar gostoso e prazeroso. Então, ao ar aberto. No almoço você tem um self-service variado com uma gastronomia bastante rica e perfeita, entendeu? Por apenas R$ 29,90 o quilo, de segunda a segunda. No jantar você tem a sua gastronomia à la carte, que você tem grelhados, o parmegiana, a picanha, sobrecoxa, fettuccine, carne de sol, a costela de tambaqui tão bem falada por todos os nossos amazonenses, e diga-se de passagem, é muito bom mesmo. Então, servidos também de segunda a segunda. Então venha provar os nossos hambúrgueres, o nosso baguete de carne assada na panela, é uma coisa diferente. Se você não comeu ainda, venha provar. Restaurante Botecaria Manaus, na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia. Informações e reserva, o WhatsApp 99984-1005. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Giuseppe Fligiolo, uro-oncologista, que tem o seu consultório na Rua Fortaleza 528, telefone 99255-0753. Doutor, a gente estava falando de câncer de pênis. Então, existe a prevenção, que o senhor já bem colocou, mas existe um tratamento que evita que isso evolua? Eu sempre digo, um dos fatores de risco principais para o câncer de pênis é a fimose. Então você precisa corrigir a fimose, porque se você tem fimose, impede uma boa higiene do pênis. O que ocorre? A doença ela começa como uma pequena lesão, às vezes uma ferida que não cicatriza, que a gente chama tecnicamente de úlcera, às vezes uma verruga que não cicatriza e vai crescendo. Nessa fase é fácil você tratar e preserva o órgão. Você não precisa mutilar o paciente. Porém, o que ocorre muitas vezes é que os homens eles têm vergonha de procurar o médico. Às vezes no interior do estado eles não têm acesso de fato a um profissional e acaba deixando a coisa progredir. Quando eu fiz uma pesquisa lá na Fundação SECOM com esses pacientes portadores de câncer de pênis, eu acredito que quase 100% deles tinha a doença há mais de um ano. Ou seja, o cara tentou passar erva, o cara tentou passar creme, meu vizinho me ensinou isso, e nunca procurou ajuda. E aí a doença foi progredindo. Então, se você tem uma lesão que não cicatriza, uma ferida, uma verruga, vá procurar um médico para ele lhe encaminhar para fazer o tratamento. Senão corre o risco de você perder o pênis. Aí, meu irmão, é sofrimento. Doutor, no passado, a gente tinha a famosa crista de galo, que é essa verruga. Correto, HPV. Hoje ainda se trata isso? Claro, assim? claro. O tratamento é o mesmo? Sim. O HPV, na verdade, é um vírus que é muito comum. Existem vários tipos de HPV, mais de 200 subtipos. Os HPV de alto risco estão associados com câncer. Metade dos pacientes com câncer de pênis tem HPV de alto risco. Pra você ter uma ideia, o HPV é um problema tão sério
que aqui no Amazonas, ele é responsável por 100% todos os casos de câncer de colo uterino têm associação com HPV. E o HPV, ele é um grande vilão, principalmente para as mulheres. Aqui no Amazonas, inclusive, é o campeão nacional, é onde tem maior quantidade de mulheres com câncer de colo de útero no Brasil. É uma pena. O HPV, inclusive, ele pode ser evitado com educação sexual, pode tentar ser evitado com o uso de preservativo. Existe uma arma muito poderosa, que é a vacina contra o HPV, que não é muito antiga, mas já está em utilização. Inclusive, é oferecida para os jovens, para as crianças, na faixa etária entre 9 e 14 anos, pelo SUS. Doutor, mesmo antes de já evoluir para um câncer diagnosticado, se contamina com isso? Sim, sim. Normalmente a história é uma contaminação muito cedo. Talvez por isso aqui no Amazonas, como os hábitos sexuais têm início muito precoce e boa parte dessas mulheres não faz o preventivo regularmente e acaba desenvolvendo câncer de colo uterino, né? E aquilo que eu falei, a vacina, de fato, ela é recomendada para esse público-alvo entre 9 e 14 anos e eu estimulo fortemente, eu indico, eu sugiro que as pessoas se vacinem, né? Doutor, vamos voltar um pouquinho agora na próstata. A gente sabe que a ereção é uma preocupação de todos os homens. O que fazer? Esse é um outro tópico quente. Digamos assim, no meu consultório, boa parte das consultas é para tratar desse assunto. Os homens, eles têm muita preocupação com a parte sexual. Eu atendi recente um indivíduo jovem, 40 anos, falou: eu tô com dificuldade de ter ereção e se eu perder isso, eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Para mim, o mais importante é continuar tendo relação sexual. Eu falei: calma, vamos devagar, eu vou te ajudar. Eu acho que você não precisa morrer agora. Eu morrer eu não quero não, mas um remedinho para melhorar sempre é bem-vindo. Então você, senhorinho, que olha, que agora que a gente sabe que vocês estão vendo o programa, você, senhora, que também está acompanhando o programa, olha, esse assunto vale para os dois, vale para o casal. Então vamos um cuidar do outro. Olha, a gente sabe que porque eu tenho um pai que morreu porque não fez exame de toque. Caramba. Não teve quem convencesse. Então você, mulher, convença aí seu marido a procurar um urologista, fazer o exame. Então, isso é muito importante. Lembrando a vocês que o Dr. Giuseppe Figliolo, uro-oncologista, tem o seu consultório na Rua Fortaleza 528, telefone 992550753. Doutor, então, vamos desvendar aqui um outro mito. Urologista atende só homem? Boa pergunta. Dando continuidade ao que você falou, as mulheres são nossas parceiras, elas são nossas aliadas nesse sentido. Muitos homens, eles vão procurar de fato o urologista porque a mulher pressiona. Diz: olha, você precisa ir. Às vezes é a esposa, às vezes é a filha, enfim, alguém que gosta do cara fala pra ele: mano, vai procurar ajuda, porque os homens, eles têm dificuldade de ir no médico, as mulheres não, elas lidam com isso com mais facilidade. Inclusive na esfera sexual, eu prefiro quando vai o casal, porque eu tento entender qual é a situação que está incomodando, né? Porque a gente tem que fazer o diagnóstico preciso para tratar da forma correta. Não adianta o cara sair tomando, como você falou, azulzinho aí à toa, que ele pode estar se prejudicando. Então a gente tem que entender a causa e tratar a causa. E normalmente o resultado é muito bom. Quando você faz o diagnóstico correto, você trata, o indivíduo fica bem e volta a ter vida plena. A pergunta é boa. Para a gente entender também uma coisa, se fala muito da prótese peniana. Agora, aí é um questionamento meu pessoal. Como é que se coloca essa prótese, mas a gente vai ter um pênis frio? Como eu te falei, existem vários tratamentos para disfunção sexual. Nesse caso aí, disfunção de ereção. O cara não consegue manter o pênis rígido. A prótese é o último
estágio, é a última etapa. Quando você já tentou diversos medicamentos, já tentou hormônio, já tentou terapia psicológica, já tentou outros métodos, tipo bomba de vácuo, já tentou terapia intracavernosa com drogas injetáveis, quando não dá certo. Ou quando o paciente opta por uma prótese, a gente tem que conversar que existem vários tipos de prótese peniana. As próteses maleáveis e as próteses infláveis. O corpo cavernoso do pênis, o pênis é formado por dois corpos cavernosos. Você introduz uma haste metálica revestida de silicone dentro do corpo cavernoso. Essa haste, ela pode ser maleável, como eu te falei, ou pode ser uma haste que é inflável. Você insufla ela quando deseja ter a relação sexual. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia relativamente simples. Quando bem indicada, quando o paciente de fato tem necessidade, quando ele quer fazer o procedimento, ela ajuda muito. Eu nunca, para ser bem sincero, eu não tenho nenhum paciente que se arrependeu de ter colocado prótese. Mas isso existe uma medicação que vai fazer com que simulasse uma situação normal? A principal queixa do homem, de fato, como o sangue não está mais chegando para encher o corpo cavernoso, o sangue é quente. O sangue é que dá a temperatura do órgão. Mas aquela ereção ela é artificial. Mas o cara tem o mesmo prazer, ele tem a mesma sensação de orgasmo, não vai mexer nada com essa sensação de prazer dele. A parceira pode reclamar que é uma ereção fria, porque obviamente não vai estar chegando o sangue ali. O que tem ali é uma prótese metálica revestida de silicone. Mas a ereção, a qualidade é ótima. O indivíduo volta a ter vida sexual plena. E para isso que existem as preliminares, né? Porque se não tivesse isso... Doutor, vamos sair agora dos pênis e vamos entrar nos rins. Olha que bacana. Quais os problemas mais frequentes que o senhor tem? O urologista é o médico que cuida do aparelho urinário de ambos os sexos, de homens e mulheres, e também da parte sexual masculina, dos órgãos genitais masculinos. Então muita gente de fato pensa que o urologista atende só homem, mas eu atendo muitas mulheres, porque mulher tem muito problema no rim, mulher tem muito problema na bexiga, mulher tem problema de infecção urinária, até mais comum do que homem. Mulher tem problema de incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, mais frequente do que os homens. Então o urologista atende homens e mulheres. Em se tratando de rim, o que a gente vê muito no consultório do urologista é problema de pedra nos rins. Aqui no Amazonas, inclusive aqui em Manaus, eu vejo que é alto o índice de pessoas com esse problema. E é um problema que acomete indivíduos jovens, na faixa etária entre 20 e 40 anos. Quem aí já teve pedra no rim sabe o que eu estou falando. É um tormento, é uma crise que dizem que é a dor mais forte que pode ter, mais do que inclusive a dor do parto. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem Aliás, quanto para a mulher. os órgãos, eles são iguais tanto no homem quanto na mulher? Dependendo do... A gente vê que a mulher tem uma dosagem de hormônio diferente. Claro. Dependendo do tamanho do homem, da mulher, claro, o rim ele varia de 12 a 15 centímetros. O volume do rim de um homem grande é maior, mas a função do rim é basicamente filtrar o sangue. Então ele é um órgão semelhante em ambos os sexos. Ele filtra o sangue, controla a pressão, limpa as impurezas, né? Então o rim ele é um órgão-chave. Para você ter uma ideia, cada batida do coração, 1/4 do sangue vai para os dois rins. Cada batida do coração, 25% do débito cardíaco vai para os rins. É um órgão vital, né? Esse tratamento, ele vale tanto para o homem como para a mulher? Sim. A boa notícia é que os tratamentos hoje de problemas renais evoluíram muito. Para você tratar, por exemplo, uma pedra no rim, antigamente tinha que se fazer uma incisão, um corte enorme, e aquela recuperação era muito dolorosa. O cara evitava, obviamente, tentava correr da cirurgia porque ele ia ficar com uma cicatriz muito grande e ia ter muita dor no pós-operatório. Hoje se faz tudo por via endoscópica, laparoscópica, com laser, sem fazer nenhuma incisão. Então você consegue remover o problema, às vezes entrando pelos orifícios naturais, de uma maneira rápida, simples, barata, eficiente e resolve a vida do paciente. Doutor, eu queria encerrar, queria que o senhor falasse um pouco dos casos mais frequentes no ramo da urologia oncológica. Uma excelente pergunta. Próstata é o carro-chefe, a gente pega muitos casos de câncer de próstata. Eu tenho visto muito aumento na incidência de câncer de rim. Pouco se falava em câncer de rim. Hoje, eu tenho recebido pacientes jovens que aparecem com nódulo renal. Foi fazer um exame de ultrassom,
porque estava com uma dor abdominal, foi investigar qual era a causa, e aí viu lá um nódulo renal. Cara, esse paciente precisa de tratamento, porque nódulo renal, na grande maioria das vezes, é maligno. Então, nódulo renal é uma coisa que tem aparecido muito. Infelizmente, ainda, câncer de bexiga está muito relacionado com o cigarro. O nódulo renal, como é que o paciente descobre que ele existe? Pois é. Quando os tumores, em geral, eles estão muito iniciais, eles não dão sinais, eles não dão sintomas. Esses nódulos renais que eu estou te falando, eles não dão sintomas. O indivíduo detecta através de um exame de imagem de rotina. E aí, se de fato é um nódulo que tem característica maligna, a gente obviamente vai estudar com tomografia, com ressonância. É melhor remover, porque senão, se aquilo crescer, pode complicar. Então, bexiga, por exemplo, que é muito comum ainda hoje em dia, está muito relacionado com cigarro. O pessoal não sabe, acha que é só pulmão, acha que é só garganta, não. Bexiga é de 3 a 6 vezes mais comum o câncer de bexiga em quem fuma. E ainda é muito frequente aqui na nossa região também. O principal sinal do câncer de bexiga é o sangramento na urina. Tanto faz homem como mulher. Sim, em ambos os sexos. Então é isso, cara. Olha, eu gostaria imensamente de ficar aqui com ele, falando a noite toda, porque é um assunto que a gente vivencia, é o nosso dia a dia. A gente tem inúmeros problemas aí e, voltando ao HPV, eu quero me dirigir a você, pai, mãe, que tem filhos e filhas. É hora de vacinar os seus filhos. Não tenha medo de levar sua filha para uma vacina achando que ela vai ter uma atividade sexual precoce. Isso vai acontecer sim, mas não por culpa da vacina, mas sim pela cultura do povo. A mulherada aqui é acesa e não vai ter jeito, nós não vamos mudar isso, é cultural. Assim como o sexo no Japão, na China, é uma coisa ocasional, mas para nós não. Faltou sexo na sua vida, você enlouquece. Então, gente, vamos fazer isso, vamos fazer prevenção, vamos procurar os especialistas e, principalmente, agradecer a direção do restaurante Botecaria Manaus, que fica na Bola da Suframa, no Povos da Amazônia, por emprestar esse cenário fantástico. Porque, embora a música está um pouquinho alta, mas faz parte, porque outras pessoas frequentam aqui. Agradecer ao Dr. Giuseppe Figriolo, uro-oncologista, que tem o seu consultório na Rua Fortaleza 528, lá na Clínica Urocentro. Telefone 99255-0753. Nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Muito obrigado, doutor. Nossa, maravilhoso. Espero ser convidado mais vezes.